Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sines. Iniciamos aqui o programa Política com Factos. Hoje temos como convidado Francisco Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Milfontes. Bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, bom dia. E hoje antecipava-me aqui ao Filipe Alexandre Raposo e vou fazer eu uma pergunta, posso? Sim. É uma pergunta que tem a ver aqui com a ordem do dia, com os acontecimentos. Eu pergunto, Presidente, como é que está a freguesia de Vila Nova de Milfontes? Bem, temos algumas situações que já nos colocam preocupações, sobretudo de segurança rodoviária. A ausência de manutenção preventiva por parte das infraestruturas de Portugal está a causar inúmeros lençóis de água e aluimentos também ali na passagem de distrito com o Cercal do Alentejo. Essas são as situações mais preocupantes. A par disso, temos também o quebra-mar, portanto o apoio de praia da Praia da Franquia, que efetivamente tem uma situação que tarda em ser resolvida por parte da APA e que eu próprio já fiz seguir um ofício para que de uma vez por todas esta situação possa avançar, porque o próprio concessionário tem interesse em relocalizar e fazer um novo apoio de praia, e acho que perante uma situação como a que tivemos no fim da semana passada e que está a continuar, é a altura indicada. A par disso, pronto, tivemos um aluimento de um muro na Rua Pulo da Costa que poderá colocar em causa uma habitação, mas estamos a trabalhar em conjunto com a Proteção Civil. Bom dia, Filipe Alexandre Raposo. Olá, bom dia. Bom dia a todos, ao nosso auditório, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes e naturalmente a quem nos acompanha lá em casa e através das redes sociais. Fazer só apenas aqui uma questão também de informação. Nas últimas eleições para a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, o Partido Socialista tem mais 141 votos do que em 2021. Depois tem o PM com 492 votos, o Partido Socialista teve 1.115, o Chega 393, o PSD e o CDS 318 e o PCP 143. A sua Constituição ficou 5 elementos para o Partido Socialista, 2 para o Movimento Independente, 1 para o Chega e 1 para o PSD. A primeira questão é qual é a ligação que o Francisco tem com Vila Nova de Milfontes, sabendo que tem algumas ligações a outros concelhos, e nomeadamente no distrito de Setúbal. Qual é a ligação que o Francisco tem com a freguesia? Muito bem. Essa foi realmente uma das questões muito faladas na altura em que foi anunciada a minha candidatura. O facto de trabalhar no município de Odmira fazia com que não estivesse muitas horas em Vila Nova de Milfontes e, portanto, havia o desconhecimento de muitas pessoas que eu residia em Vila Nova de Milfontes desde 2016. Pronto. Portanto, não fui um paraquedista, como alguns apelidaram. Já vivia há bastantes anos em Vila Nova de Milfontes. Efetivamente tenho família em São Luís, onde vivi de 2010 a 2016, e em Colos. E, portanto, a minha família materna é aqui do concelho de Odmira, e efetivamente foi uma escolha que eu fiz quando me licenciei e depois, quando terminei a licenciatura, inscrevi-me no mestrado, mas como só tinha aulas à sexta e ao sábado, tinha já decidido que queria vir viver cá para baixo, e assim o fiz. Inicialmente trabalhei na administração do Porto de Sines e depois, no início de 2014, fui trabalhar para a Câmara Municipal de Odmira. E, como disse, a minha relação de férias, de fins de semana, sempre esteve muito ligada aqui ao concelho de Odmira, mas também a Vila Nova de Milfontes, e portanto, não só a relação que diria de amor por Vila Nova de Milfontes, mas também com
a minha vivência desde 2016 naquela freguesia fez com que tivesse sido desafiado por um conjunto de forças vivas, nomeadamente empresários, pessoas do movimento associativo, que foram realmente quem suscitou ou despoltou esta candidatura. Portanto, apesar de eu ter sido candidato pelo Partido Socialista, efetivamente nasce de um movimento de Vila Nova de Mil Fontes para o partido e não do partido para Vila Nova de Mil Fontes. Sim, uma das questões que também queria colocar era o porquê da candidatura a Vila Nova de Mil Fontes, não é? Sendo que há uma relação de proximidade naturalmente com o Concelho de Odmira, mas com a freguesia de Odmira em particular, devido às funções que tem vindo a desempenhar no município, no gabinete de apoio, depois como técnico superior responsável pela educação, pela habitação, o porquê desta candidatura à freguesia de Mil Fontes, mas acabou por, de certa forma, responder que acabou por ser um conjunto de pessoas que fizeram esse desafio. E porque é a minha freguesia de residência. E também porque é desde 2006. A outra questão, e se é mais, ou se é o maior problema que o Francisco encontrou quando tomou posse, a questão dos atestados. Há aqui uma grande entre aspas, desconfiança por parte das pessoas na questão dos atestados, não é? Até já houve no passado quem acusasse a Junta de Freguesia de passar os atestados e ser uma questão de lei, não é? Porque serem falsos, no sentido que há pessoas que passam 300 atestados para a mesma habitação, e sempre foi uma questão muito falada. E também sei que o Francisco, durante a campanha eleitoral, não teve qualquer problema de falar nessa questão, e que era uma questão que ia resolver, e que até fez convites para pessoas na sua lista no sentido de resolver a situação. Aqui as minhas duas questões é se é realmente o grande problema que encontrou e em que ponto é que está, Muito bem. Se há alguma resolução ou se continua como estava. Não. Eu diria que foi o problema mais pequeno que eu encontrei. Foi resolvido no prazo de 15 dias. E foi muito simples. O que se verificou foi que havia um conjunto de 6, 7 pessoas que eram quase sempre as mesmas, que eram dadas como testemunhas para a emissão dos atestados de residência. Eu verifiquei junto das autoridades se estas pessoas tinham algum antecedente criminal ou algum processo em curso. Efetivamente todas tinham, e portanto para mim foi muito simples, foi ao abrigo do Decreto-Lei 135 de 99, salvo erro do artigo 34, portanto aquelas pessoas não eram idóneas, e a partir desse momento deixei de as aceitar como testemunhas para a emissão de atestados de residência. E isso só por si acabou e estancou o problema. Além disso, fizemos algumas alterações, portanto o meu colega optava por não levar os atestados à reunião de junta. Nós implementámos reuniões de junta quinzenais e, portanto, todos os processos vão quinzenalmente, são deliberados em reunião de junta, ficam em ata e só depois é que são emitidos os atestados. Portanto, eu só faço ou só atesto a residência a título de urgência se tivermos situações como nesse prazo de 15 dias entre uma reunião e outra, a AIMA convocar as pessoas para o período antes, e aí, pronto, também não estamos lá para prejudicar ninguém. Fora isso, o problema resolveu-se. Eu até diria que foi o meu problema mais simples de resolver desde que lá cheguei. Sim, mas durante a campanha eleitoral isso era, digamos que era uma das grandes questões faladas e um grande problema, até pelas consequências. Naturalmente há quem possa ver pelo lado positivo, há quem possa ver pelo lado negativo. Essa questão de facilitismo com que se passou os atestados até então também provocou que metade da população da freguesia de Mil Fontes já são imigrantes, não é? E naturalmente que isso trouxe problemas à freguesia.
O Francisco acha que isso é um assunto que agora se pode ir resolvendo, ou acha que há problemas que foram criados com essa situação que agora, muito brevemente, já não se vai conseguir resolvê-los? Não. Nós temos que ver uma questão. As alterações que o governo atual tem feito à legislação têm impactos já no território, nomeadamente em Vila Nova de Mil Fontes. Neste momento, temos menos pessoas, migrantes, a viver em Vila Nova de Mil Fontes do que tínhamos há um ano. Agora, também não podemos ignorar que existe muito reagrupamento familiar. Ou seja, temos já migrantes que chegaram, homens sozinhos, e que neste momento já têm cá a sua família, portanto, mulher e filhos, e que estão perfeitamente integrados na comunidade. E quando falo na comunidade, falo no geral, nas escolas, nas atividades, e portanto não posso dizer que não existe um problema. Existe. Aliás, há uma zona concreta da freguesia onde nos preocupa os negócios que lá existem, e já alertámos várias vezes a autoridade tributária para essa questão, porque a autoridade tributária também tem que fazer o seu trabalho. E eu aí sou muito crítico em relação ao papel da autoridade tributária, e quero deixar isso claro, porque que é na zona do centro comercial. Pronto. E é um local em que causa algum desconforto à população, porque é onde os migrantes acabam por se juntar mais. Portanto, os ajuntamentos de migrantes na freguesia, diria que ocorrem em dois momentos: ali no centro comercial e à chegada ou à partida, quando vão apanhar o transporte para irem para as empresas agrícolas, os que trabalham em empresas agrícolas. Fora isso, diria que neste momento há um clima de maior pacificação. A questão da Junta de Freguesia também ter tomado esta posição com a questão da emissão dos atestados foi algo que pacificou bastante, minimiza, de certa forma. E, portanto, eu estou em crer que neste momento o trabalho que nós temos que fazer é de, como se costuma dizer, puxar Vila Nova de Mil Fontes para cima, limpar a imagem dos últimos anos que causaram efeitos negativos, não só em Vila Nova de Mil Fontes, mas também nos negócios, e, portanto, é este trabalho que estamos a fazer. Sim, porque de certa forma houve uma altura, e provavelmente são alturas do ano, se não houver trabalho, não é? As pessoas acabam por andar ali na rua e nota-se ali um certo mal-estar por isso. Se as pessoas tiverem, se houver trabalho para todos, como se costuma dizer, as pessoas acabam por estar integradas, não é? E cada um faz a sua vida normal. Outra das questões que já se fala há muitos anos, e as pessoas de Vila Nova de Mil Fontes e ali dos arredores que falam há muitos anos nestas questões, e nunca a Junta de Freguesia nem a Câmara as resolveu, é a ciclovia e os passeios que vão ali das Brunheiras até à freguesia, aquelas zonas envolventes, e também sei que já houve lá vários acidentes e situações desagradáveis. É neste mandato e é com o Francisco que se vai resolver isto? Eu estou em crer que sim, porque eu, quando coloco um conjunto de propostas no meu programa eleitoral, é também com base na informação que detenho, não só dada pelo candidato à Câmara Municipal, mas pelo próprio conhecimento que tinha enquanto trabalhador do município de Odmira. E, portanto, há que esclarecer que estamos num ponto que nunca estivemos no passado, que foi o entendimento entre Infraestruturas de Portugal e município de Odmira. As infraestruturas de Portugal... Peço desculpa interromper, porque aquela estrada é nacional. É nacional. É a Nacional 390, e, portanto, o que é que foi aqui acordado? Foi a conciliação entre dois projetos de arquitetura e especialidades. De um lado, as infraestruturas de Portugal têm que assegurar os passeios e a sinalização e tudo mais, junto às habitações. Do lado do município de Odmira fica a construção de uma ciclovia, portanto, estamos a falar de modos de circulação suave, não é? Que, como agora se diz.
e esse projeto está já concluído, ou praticamente concluído, da informação que tenho, e existe também do lado do município de Odmira alguma segurança também com financiamento a fundos comunitários, exatamente porque, pronto, como se saberão, é algo que os modos de circulação suave são passíveis de financiamento nos fundos comunitários e sim, estou em crer que este mandato será a concretização dessa obra tão necessária que já, infelizmente, custou a vida a algumas pessoas. Mas não é no decorrer deste ano, não é? Não há verbas no orçamento da Câmara de Odmira? Sim, à partida a obra decorrerá durante este mandato. Este ano, a informação que tenho em termos de obras municipais na freguesia e que poderá ainda iniciar-se este ano ou ser lançada a empreitada ou concurso público este ano, tem a ver com o parque de estacionamento na zona histórica da vila, ali na zona da Manjedoura, como vulgarmente é chamado, a envolvente do lar e uma rua que existe há vários anos dentro da freguesia, que é a Rua do Poço Novo, que nunca foi pavimentada, nem tem passeios, e é quase surreal como é que dentro do perímetro urbano e dentro da ARU de Vila Nova de Mil Fontes existe uma rua naquelas circunstâncias. Mas este ano é essa a grande obra que está prevista, a par da obra que foi alvo de candidatura por parte da Junta de Freguesia, que é a reabilitação da praça do mercado de Vila Nova de Mil Fontes, que teve uma candidatura aprovada no âmbito do MAR 2030. Outra questão que também dá há muitos anos é as construções clandestinas ou as construções ilegais, como se costuma classificar. O Francisco naturalmente tem consciência disso, não é? e tem conhecimento disso ainda, e até teve responsabilidades na Câmara na questão da habitação, sendo que isto é diretamente a ver com o departamento urbanístico e de fiscalização, não é? É um assunto em cima da mesa para se resolver, é algo que de certa forma está identificado e parou por ali, ou é algo que continua a acontecer e preocupa a Junta de Freguesia? Qual é a atitude da Junta de Freguesia perante isto? Bem, a atitude da Junta de Freguesia tem sido, pelo menos desde que tomei posse com a minha equipa, todas as situações que conseguimos identificar ou que nos fazem chegar de que ali poderão nascer a instalação ou a construção de casas ilegais, fazemos chegar imediatamente ao município de Odmira com a devida georreferenciação, fotografias. Esse tem sido o procedimento por parte da Junta de Freguesia. Eu sou muito crítico sobre a forma como foi aprovado o plano da AFIPRE no final de 2022 e não foi constituída uma equipa até não só técnica, mas operacional de fiscalização para aquele território. Nós temos que ver que o Serviço de Fiscalização do município de Odmira tem, salvo erro, 5 ou 6 fiscais para o concelho todo. Estamos a falar de um concelho com 1.721 km². É manifestamente impossível dar resposta com esse número de fiscais. E, portanto, o que eu sinto é que, após a aprovação do plano da AFIPRE em 2022, houve um aumento da instalação de casas modulares e que o município não tem conseguido controlar. É verdade também que estamos a falar da instalação de casas, sobretudo dentro da herdade da Alpendurada, que é uma propriedade privada. Não estamos a falar em terrenos municipais. Portanto, e isso aí também há aqui uma cota à parte e substancial de responsabilidade dos donos da herdade da Alpendurada. Agora, a situação preocupa-me bastante porque estamos a falar de casas que são instaladas e depois fazem furos, fazem fossas e podemos, dentro de muito pouco tempo ou poucos anos, ter um problema sério de saúde pública. E daí considerar que, face à dimensão que a AFIPRE já tem, deveria também a Secretaria de Estado da Habitação e o Estado em si afirmar esta questão da AFIPRE como uma prioridade e criar um fundo próprio
para investir na AFIPR. Porque, assim, vamos ser claros, estamos a falar de mais de 50 milhões de euros de investimento em infraestruturas. Isto é impensável ser feito pela autarquia. O que eu defendo também é que o município deve, em alguns dos seus terrenos, nomeadamente nas pousadas velhas, poder alienar algumas faixas de terreno a privados e serem eles próprios a desencadear algumas operações de urbanização. Já que estamos na parte do urbanismo e de certa forma da habitação, o complexo industrial de Sines, né, que fala-se sempre de grandes, de muitos investimentos, sendo que eu pessoalmente tenho uma opinião muito própria agora sobre os grandes investimentos, e agora tenho aquela opinião, e se me permitem, mais investimentos em troca de uma mão cheia de nada, não, muito obrigado, façam lá os investimentos onde quiserem. Porquê? Porque temos várias situações, principalmente a habitação, que agora fala-se muito da habitação. Eu acho que o problema da habitação é de há muitos anos, mas agora é que se lembraram todos de falar da habitação. Isto para dizer o quê? Vila Nova de Mil Fontes pode ser aqui uma alternativa na questão habitacional dos grandes investimentos de Sines. Vila Nova de Mil Fontes já pensou nisso, tem capacidade para 2 ou 3 mil pessoas, no meu entendimento, e no que se fala. Há algo pensado sobre isso? Já há algum trabalho desenvolvido nesse sentido? Vila Nova de Mil Fontes tem o objetivo de aproveitar, no bom sentido, como é óbvio, esta boleia dos grandes investimentos de Sines? Claro. Bem, eu acho que neste momento temos aqui uma questão em cima da mesa que é bastante positiva. Portanto, foi finalmente aprovado o plano de pormenor da entrada de Vila Nova de Mil Fontes, que faz a ligação entre os Alugoaches e Vila Nova de Mil Fontes, toda aquela zona da entrada, e aí prevê-se a construção de muita habitação. É certo que não será habitação para resolver problemas sociais que a freguesia tem, mas, indo de encontro ao que me estava a questionar, serão casas que quadros superiores, quadros técnicos destas empresas que se estão a instalar em São Luís conseguem muito bem aceder à aquisição de habitação nestes termos. E, portanto, essa zona do plano de pormenor tem, neste momento, falta assinar o contrato de urbanização. Existe capital para alavancar toda a parte de infraestruturação e depois também de construção. A par disso, como falei, existem bolsas em terrenos municipais, dentro do plano da AFIPR, que é terreno urbanizável, e ainda espera-se, dentro de pouco tempo, iniciar o processo de discussão pública do novo PDM de Odmira, e os outros planos de pormenor que existiam dentro de Vila Nova de Mil Fontes, onde existem muitas bolsas urbanizáveis, vão cair, ou seja, vão permitir que os proprietários de forma individual possam lançar operações de loteamento, e aí também vão-se criar muito mais respostas de habitação dentro de Vila Nova de Mil Fontes. Estou em crer que para a resolução do problema de habitação chamada social de Vila Nova de Mil Fontes será dentro da AFIPR, mas, como digo mais uma vez, tem que haver também aqui um envolvimento por parte do Estado para ajudar na resolução deste problema, porque no âmbito do plano da AFIPR também estão previstas muitas demolições e, portanto, não se pode demolir sem dar garantia de realojamento às famílias. Então, neste caso, e cada vez se fala mais, né, nesta questão da solução aqui do triângulo Santiago, Sines, Santo André, para resolver uma das questões, e principalmente a questão da habitação. Podemos incluir Vila Nova de Mil Fontes nesta questão, porque se Vila Nova de Mil Fontes neste momento tem capacidade para 2 ou 3 mil habitações, não é? Pode fazer parte desta solução. Até agora ainda não ouvi ninguém dizer isso, mas lançamos nós aqui hoje essa... É como digo, tem condições, mas depois há todo o outro lado, não é?
Vila Nova de Mil Fontes precisa urgentemente da construção do novo centro escolar. Vila Nova de Mil Fontes vai precisar de mais hectares. Vila Nova de Mil Fontes vai precisar de outro tipo de infraestruturas que, para receber população vinda de Sines ou vinda de outros sítios, vai ter que criar essas respostas. E, portanto, eu tenho, no âmbito do Conselho Geral, e felizmente tenho a mesma posição que a senhora diretora do agrupamento, porque aqui há uma divergência entre Vila Nova de Mil Fontes e a Câmara Municipal de Odmira sobre a questão do futuro escolar de Vila Nova de Mil Fontes. Há quem defenda a ampliação das escolas existentes no Galeado e nas Brunheiras. Nós defendemos um grande centro escolar para dar realmente resposta ao que é o crescimento desta grande freguesia e que tanto potencial tem, como é Vila Nova de Mil Fontes. O Francisco terminou precisamente naquilo que eu defendo e do início, não é? Porque eu acho que é esta questão da habitação, e agora toda a gente fala da habitação, como eu disse, e também nas eleições toda a gente, ou a maioria, falava de habitação e vamos fazer habitação, e eu confesso que a mim fazia-me um bocado de confusão. Exato. Pensar, mas anda-se a prometer casas e toda a gente vai fazer casas, mas as escolas que temos não chegam, o centro de saúde também não chega, a questão da segurança, os GNRs precisávamos de mais efetivos. Sempre me fez um pouco confusão como é que se inverte aqui o sentido da coisa, mas pelo visto o Presidente da Junta de Mil Fontes está consciente de qual é a estratégia. Sobre a saúde, quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento pelo trabalho de excelência da administração da ULS, porque tiveram a visão necessária no caso do novo Polo de Saúde de Vila Nova de Mil Fontes. Já quando o projeto estava feito e pronto a avançar, verificou-se que era necessário a construção de mais 2 ou 3 gabinetes. O projeto foi alterado e, com o financiamento do PRR, vamos ter um grande polo de saúde em Vila Nova de Mil Fontes, que será uma estrutura que realmente será crucial para dar resposta, assim também os profissionais de saúde queiram vir para o território. Sim, que é o grande problema, né? Do ponto de vista das infraestruturas, e acho que também já falámos aqui noutros programas, a administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano é um exemplo, não é? Temos, e também no Conselho de Sines, e talvez por isso não tenha sido alvo de saneamento político como outras foram, e se mantenha em funções. Exatamente, se têm capacidade e trabalho feito, naturalmente devem se manter nas funções. Outra questão que se fala muito, e o Francisco, como é óbvio, como Presidente da Junta de Freguesia de Mil Fontes, defende a importância de Vila Nova de Mil Fontes no contexto regional e também no contexto do Concelho de Odmira. Mas não acha que durante estes anos todos a Câmara de Odmira olha mais e faz mais investimentos, por exemplo, noutras freguesias como Santo António e menos em Vila Nova de Mil Fontes, ou acha que é assim, mas isso agora vai mudar? Eu diria que nem é tanto São Teotónio, porque se nós formos observar a grande infraestrutura que São Teotónio teve, foi a construção da FASECO e foi no tempo, já nem me recordo, acho do Camilo. E só agora é que está a ter uma grande obra em toda a rede de águas e esgotos e na parte de requalificação urbana, como Vila Nova de Mil Fontes, inclusivamente, teve no âmbito do Polis. Agora, se me perguntam se eu acho que existem investimentos que não são e que não foram priorizados por parte do município de Odmira em relação ao que Vila Nova de Mil Fontes representa para o concelho, sim, acho. Acho que muitas das vezes o município de Odmira, por questões de aproveitar os fundos comunitários, procura fazer investimentos em determinadas freguesias que o retorno ou que a sua utilização é manifestamente exígua, portanto não vai ter... Vou só dar um exemplo muito prático. Vila Nova de Mil Fontes tem 2 clubes de canoagem.
tem atletas que são campeões nacionais. Recebe anualmente mais de 10 federações internacionais para estágios que vêm a fazer canoagem no Rio Mira. E não tem um centro náutico. Por outro lado, Santa Clara tem um centro náutico que está fechado sem qualquer utilização. Por isso é que eu digo, nem sempre temos que ir atrás dos fundos comunitários. Temos sim que dar resposta às necessidades que um território tem. Poderá dizer-se, mas a Vila Nova de Mil Fontes tem ali o problema com os terrenos. E eu tenho estado na linha da frente, também a trabalhar com o município de Odmira e com os proprietários para ver se, já quando estava em funções na Câmara e continuo agora enquanto Presidente de Junta, para resolver. Vila Nova de Mil Fontes não pode continuar sem um centro náutico, um clube fluvial, o que queiram chamar. Porque senão vamos perder toda esta capacidade de atração e estes jovens... porque o futebol não é tudo, não é? O futebol não é tudo portanto, a canoagem... Se há jovens com potencial nesse desporto, não é? Há que valorizar e não é só, criar condições. Não é só o potencial, tem a ver com a própria matriz de Vila Nova de Mil Fontes, é uma questão de identidade e, portanto, o município tem que priorizar, sem dúvida alguma, este investimento e, portanto, neste momento, existe da parte dos proprietários dos terrenos ali junto ao rio essa vontade em vender os terrenos. Existe do lado do município também esse trabalho que está a ser feito, a Junta de Freguesia está a fazer a ponte e ele tem que acontecer. Esse é um dos grandes projetos para este mandato? Mas eu vou confessar, eu não o coloquei no programa eleitoral, porque ele faz parte do programa eleitoral das listas do PS desde sempre. E para mim, isto já é uma questão de princípio. E eu o que disse foi que só colocaria nas propostas do programa eleitoral em que eu era o candidato e dava a cara, projetos e propostas que fossem execuíveis e que eu soubesse que o ponto de situação delas era concretizável ou passível de iniciar a sua concretização durante o mandato de 2025-2029. Outro tema que está na atualidade, e também sei que o Francisco tem, como costuma dizer, dá o peito às balas por esta situação, que é o parque eólico. Não acha que é um mal necessário para o desenvolvimento económico da nossa região, ou até diria mesmo que faz mesmo falta, ou, provavelmente podia-se ter feito de outra forma, não é? Mas dúvida. A forma como se conduziu as coisas agora leva-nos a que temos que aquilo, mesmo que não, podemos não achar graça, não é? Mas tem que ser feito. Certo. Eu não sou contra a transição energética, não sou contra parques eólicos, não sou contra parques solares. Agora, nós temos que ter consciência onde é que eles podem ser instalados. E parece-me que uma zona como aquela que está prevista na herdade da Alpendurada, em que temos as espécies protegidas, que temos adensamento de sobreiros, que temos morcegos, que são espécies altamente protegidas e tudo mais, que estamos numa zona em que temos empreendimentos turísticos, que temos a Rota Vicentina, que temos e promovemos há anos o turismo de natureza. Não me parece que em terreno plano colocar 19 aerogeradores com cerca de 200 metros de altura seja algo razoável. E ainda para mais, como é que é apresentado este projeto sem uma única outra proposta de localização, não é? Quer dizer, isto é... temos aqui isto, ou querem ou não querem, ou... Parece-me que foi muito pouco razoável. Agora, concordo, e bem, na sessão pública que fizemos, esteve presente a Teresa Saraiva, que é a proprietária de uma empresa que é a Ecosativa e trabalha muito fazem muitos estudos de impacto ambiental, nomeadamente para este tipo de parques eólicos, parques solares, entre outros, e ela disse uma coisa que é bem verdade.
quem deve definir as zonas prioritárias ou passíveis de ser instalados parques solares, parques eólicos, deve ser o município de Odmira, não é? Que é quem tem a gestão do PDM e quem deve, além do PDM, do planeamento, do que é que se quer para o território. E eu não tenho dúvidas que estes projetos têm que acontecer. Agora, podem acontecer em zonas que vão trazer mais valias para o território. Quanto a mim, aquela zona em que temos empreendimentos turísticos e mais um projeto que ainda agora foi a reunião de Câmara, um hotel para reconhecer como é que se chama? Aqueles projetos SPIN. Pronto, agora tem um outro nome, mas vulgarmente conhecidos como projeto SPIN. Quer dizer, se estamos a trabalhar numa lógica, não me parece que um parque eólico com 19 aerogeradores de 200 metros de altura seja algo que seja compatível. Mas o Francisco não acha que está um bocadinho sozinho nesta luta? Já o município de Odmira e o município de Sines e outros municípios já tomaram alguma posição, ou só o Francisco é que não, o município fala no assunto? O município de Odmira está alinhado connosco, e inclusivamente fez a sua participação no âmbito da consulta pública nesse sentido. Acontece que o município responde diretamente à APA e, portanto, no relatório que saiu da consulta pública não aparece o município de Odmira como entidade que tenha participado, mas é porque o canal é outro. Mas relativamente a sentir-me isolado, não me sinto nada isolado. Eu tenho falado também com o meu colega de Porto Covo, com o Zé Pedro Arsénio, e estamos completamente alinhados nesta matéria. Porque uma coisa é nós termos uma zona mais montanhosa, elevada, distante dos aglomerados urbanos ou de projetos desta natureza, como eu falei, turísticos, em que um aerogerador é uma coisa pacífica de se instalar e que até pode trazer algumas mais-valias para o território, não é? As tais compensações. Outra coisa é este projeto que foi apresentado. Houve uma entidade, eu não me recordo qual é, que deu um parecer negativo, não foi? A APA não deu um parecer negativo. A APA disse que o que foi apresentado, nos moldes em que foi apresentado, não é possível. Portanto, requer que o documento seja todo refeito. Portanto, do lado do ICNF é que penso que houve um parecer negativo. Uma entidade que deu pronto, e depois houve um conjunto de outras entidades, e eu acho que isto é importante porque eu não posso dizer que nós estamos isolados quando temos entidades como a Zero e outras com posições muito concretas contra um projeto desta natureza. Outra questão que está na ordem do dia, pelo menos para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, é o portinho de pesca. Penso que é assim que vocês chamam. Portinho do canal, sim. Do canal. Ali a questão é fechar e passa só a ser utilizada a doca pesca de Sines. O que é que se passa com essa questão? O que se passa é que, sobretudo desde a altura da pandemia, talvez até antes da pandemia, a lota do portinho do canal deixou de ter a sua atividade regular. Portanto, neste momento, de acordo com a informação que dispõe por parte da concessionária, é que efetivamente só recebe polvo e que todo o pescado é transportado para a lota de Sines. E o que eu fiz no período de campanha foi reunir com as entidades e reunir também com os empresários da restauração. A par disso, falei também com o meu colega de Longaralmo Grave, portanto, que venceu as eleições, e o que foi considerado é que se tivéssemos a lota de Vila Nova de Mil Fontes a funcionar em pleno, empresários da restauração, empresários também, os que vendem na praça, e alguns pescadores concordavam que era muito melhor ter a lota de Vila Nova de Mil Fontes aberta do que o peixe ser todo transportado para Sines. Pronto, até porque há pescadores que não têm transporte de frio.
não é? Têm embarcação, mas não têm transporte de frio. E, nesse sentido, convidei o deputado Pedro do Carmo a vir a Vila Nova de Mil Fontes, visitámos a lota, expliquei-lhe que aquele equipamento tem condições que mais nenhum outro portinho de pesca do concelho de Odmira tem, portanto há um ponto de vendagem na Zambujeira do Mar e outro na Azenha do Mar, mas que não têm nem de perto nem de longe as condições que Vila Nova de Mil Fontes tem, e que realmente é um desperdício quando temos embarcações novas a chegar, financiadas por fundos comunitários, quando temos os pescadores a investir e a puxar pelo Porto de Pesca de Vila Nova de Mil Fontes, que a DOCA Pesca não tenha uma posição firmada junto do concessionário e que obrigue a que a lota de Vila Nova de Mil Fontes funcione em pleno. Mas há alguma... Neste caso também a Câmara Municipal, não é? A Câmara Municipal já questionou o Ministério neste caso da Agricultura e Pescas, não é? O Secretário de Estado das Pescas. Há algumas diligências nesse sentido? Tem algum feedback? Desconheço. O que posso dizer é que a Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes está a fazer este trabalho, nomeadamente também ao nível da Assembleia da República. Já reuni com o diretor de portos aqui da Zona Sul, portanto o Afonso Pessoa, e estamos a fazer esse trabalho, até porque no âmbito da delegação de competências, o portinho de pesca do canal, a sua gestão está delegada pelo município na Junta de Freguesia. O que sei, e é a conversa que tenho mantido também com o vereador do Pelouro, é que estamos todos de acordo que aquela lota tem que reabrir. Se do lado do município foi desencadeado ou encetado contactos com a Secretaria de Estado ou com a DOCA Pesca, isso não sei. Confesso que não sei, mas estamos nós a tomar a dianteira. Exatamente, é isso mesmo. Do ponto de vista por parte do Governo, qual é as questões que a Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes gostavam de ver resolvidos de imediato? Bem, isto da parte do Governo é tudo muito complexo, não é? Porque, por um lado, temos esta questão da AFIPR, que como falei, considero que tem que ser algo com mais robustez do que financiamento municipal, e, portanto, acho que o Governo deve tomar como boa nota até a reunião que houve a semana passada com a Sra. Secretária de Estado da Habitação, que se deslocou a Odmira. E depois temos neste momento uma situação que tem que ser do lado do Ministério do Ambiente, que tem a ver com o pontão do Portinho do Canal, que já abriu e está numa situação muito periclitante. Portanto, durante o ano de 2025 abriu muitos metros, e neste momento, com este inverno que estamos a ter, não sabemos o que é que vai acontecer. Acho que a APA tem que priorizar aquele investimento antes que se deixe de conseguir utilizar aquele portinho de pesca, e aí sim vamos ter um problema grave, porque estamos a falar de muitas famílias que é a sua fonte de rendimento advém dali. Neste momento, diria que do lado do Governo temos, e depois é a parte das infraestruturas, não é? Como falei, este investimento na Nacional 390. Sim, o grande problema de todos os colegas que têm participado no programa, há uma coisa que eu acho que é quase unânime, é as estradas. Toda a gente está à espera de uma resposta das infraestruturas de Portugal e do Ministério dos Equipamentos pela questão das estradas, que pronto, não é uma tarefa fácil. Sim, porque vamos lá ver, nós estamos a falar a Nacional 390 e depois a 393 de Vila Nova de Mil Fontes para baixo, não é? Nós não nos podemos esquecer que temos um projeto que foi adiado, que foi abandonado, que era o IP4, não é? IP4. E estamos a falar de um território, não tanto na minha freguesia, mas
depois as freguesias mais abaixo, em que as empresas agrícolas, não é, são carregadas de toneladas todos os dias de caminhões que transportam e, portanto, o estado da rede viária nacional é claramente um problema gravíssimo do território. E do ponto de vista da segurança, podemos dizer que a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes é uma freguesia segura, do ponto de vista também do seu efetivo da GNR, a Junta de Freguesia está satisfeita com isso, o efetivo é suficiente? Bem, o efetivo suficiente nunca é, não é? Manifestado até pelos próprios. Eu estou com alguma regularidade, não só com o comandante territorial, mas também com o comandante do destacamento, porque o destacamento está sediado em Vila Nova de Mil Fontes, e efetivamente há falta de militares. No entanto, eu afirmo que não há problemas de segurança em Vila Nova de Mil Fontes. Quer dizer, nós não temos situações em que as pessoas se sintam inseguras de andar na rua, assaltos também não é algo que... Eu não vou dizer que não há tentativas de assalto, não é? Ainda no outro dia me foi reportado que tentaram assaltar sem sucesso o restaurante da Fateixa. Agora, efetivamente, dizer-se que há um problema de segurança na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, não. E do ponto de vista da segurança, mas na área dos bombeiros, também entendem que estão bem servidos? Isto naquela questão também da distância, não é? Porque Vila Nova de Mil Fontes acaba por ser uma freguesia bastante distante dos hospitais de Beja e do litoral alentejano. Certo. Nós temos uma corporação de bombeiros que tem falta de efetivo também, mas, por outro lado, tem estado a fazer o reforço desse mesmo efetivo. Neste momento houve eleições, há uma nova direção, pessoas que são capazes, que têm conhecimento da atividade do que são os bombeiros, e, portanto, o que nos parece é que, com o processo em curso da renegociação dos contratos que o município de Odmira tem com os bombeiros, que poderá haver aqui também o reforço de algumas verbas, ajudará na atividade e na ação dos bombeiros e também de conseguirem melhorar a sua situação. Mas o que posso dizer da experiência que estou a ter destes dias, a única questão que nos fez falta e que nem Vila Nova de Mil Fontes nem Odmira tem, é uma autoescada, não é? E isso foi algo que nós, com estas tempestades, sentimos. E, portanto, diria que seria urgente dotar o território. Eu já nem falo de Vila Nova de Mil Fontes, mas que pelo menos Odmira tivesse uma viatura dessa natureza. O ideal seria terem as duas. A mais próxima, eu penso que a única corporação que tem é Grândola. Grândola. O resto das outras corporações aqui do Alentejo Litoral, acho que ninguém tem. E também é um tema que já se falou noutras ocasiões, que as corporações do Alentejo Litoral podia haver um trabalho conjunto, não é? Há determinados equipamentos que, derivado ao seu custo, não é? Nem todos podem ter, mas alguém podia se dividir, não é? Exato. Um tem um, outro tem outro. E o que é facto é que a autoescada é algo fundamental e, neste caso, só Grândola é que tem e ainda está a uma certa distância, não é? A questão é essa. E é só uma. É a distância que estamos a falar destes territórios, não é? Porque só Odmira tem 1721 km², não é? Portanto... Ok, e em tipo de conclusão, e antes de passarmos à Via Verde, podemos concluir que o Parque Eólico é a grande bandeira neste momento da Junta de Freguesia, bandeira no sentido de evitar que aquilo ande para a frente. Os grandes investimentos é a questão do mercado municipal, é a questão da canoagem, de fazer aquelas obras. A questão da ciclovia é algo que se vai fazer neste mandato, e todas as outras questões, não é? Que naturalmente que encontrou
E que há de cá de se Sim. resolver. Há assim algo mais que nos possa Sim. adiantar? Sim. Pronto, há aqui um trabalho, pronto, além de um trabalho de muita proximidade, portanto, eu assumi a Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes a tempo inteiro e tenho procurado estar bastante próximo da população e das entidades. E, por outro lado, há aqui uma urgência e uma prioridade no que se refere ao espaço público e aos espaços verdes. Nós estamos a investir, estamos a cuidar dos nossos espaços verdes e vamos ter uma situação que neste momento é muito crítica, porque nós temos mais de uma centena de quilómetros vicinais, de caminhos vicinais de terra batida, e este inverno está a ser muito severo. Nós, ao dia 2, já temos situações em que as pessoas que não tenham Jeep não conseguem sair das suas casas. E, portanto, essa será agora, quando as chuvas o permitirem, será a nossa prioridade, a intervenção nos caminhos vicinais. Estamos a adquirir material, além do que o município nos vai fornecer, e vamos, com os nossos meios e com a ajuda do município de Odmira também, intervir nos caminhos vicinais, porque a situação neste momento é mesmo destrutiva. Pronto, diria que das pessoas com quem falo, e alguns trabalhadores da Junta estão lá há mais de 30 anos, dizem que não se recordam de uma situação assim, já de ficarem, porque os caminhos agora têm muito tráfego, não é? E, portanto, como vivemos as pessoas nestas zonas, os caminhos ficam... mas são essas... uma relação de proximidade, uma relação de trabalhar também em termos comunicacionais e com o turismo do Alentejo, para puxar Vila Nova de Mil Fontes, voltar a dar-lhe o brilho de outra hora e estar na linha da frente no que são as necessidades diárias da população. A par disso, queria só dar nota que com a saída da extensão do Polo de Saúde da Casa do Povo de Vila Nova de Mil Fontes, estamos já a trabalhar com a direção no sentido de poder criar ali um polo biblioteca, uma sala de formação, porque a parte de baixo tem mais de 600 metros quadrados e, portanto, temos ali muito por onde trabalhar para dar respostas à população. Ok, vamos à nossa rúbrica da Via Verde. Via Verde. A rúbrica da Via Verde são, neste caso, 8 perguntas de opção. Não é possível escolher ambas ou nenhuma, né? Mas terá 2 conjuntos de jokers. O primeiro é o mas, pode usar 3 respostas. O outro joker é a Via Verde, responde depois no final a questão sem necessidade de dizer sim ou não. Então, vamos lá. Odmira ou Almada? Odmira. António José Seguro ou André Ventura? António José Seguro. Pádel ou canoagem? Canoagem. Tasca do Celso ou Porto das Barcas? Via Verde. Via Verde. Não me ajuda. Hélder Guerreiro ou José Alberto? Ainda pode utilizar Via Verde. Vou ajudar. Uma Via Verde. Outra Via Verde. Ainda pode. Não estou a ser mauzinho depois nas outras. Mil Fontes com imigrantes ou Mil Fontes sem imigrantes? Mil Fontes com imigrantes. Federação do Partido Socialista de Beja ou Federação do Partido Socialista de Setúbal? Federação do Partido Socialista de Setúbal. Parque eólico com desenvolvimento ou sem parque eólico e sem desenvolvimento? Tem mais uma Via Verde. Sem parque eólico e com desenvolvimento. Temos 2 vias verdes, Tasca do Celso ou Porto das Barcas? Então vou responder Tasca do Celso, mas eu costumo sempre dizer Tasca do Celso para jantar, Porto das Barcas para almoçar. Ok, Hélder Guerreiro ou José Alberto é a outra Via Verde. Pronto, muito bem. Estamos a falar de perfis de autarcas completamente diferentes. E é assim, eu sou... Deixa eu dizer, o Francisco trabalhou com os dois. Trabalhei com os dois, sim. Trabalhei com os dois. O Hélder é mais reativo.
O José Alberto é mais contido, mas em termos da preocupação com as necessidades imediatas da população, aquelas urgências que dizem respeito aos presidentes de junta, que são a primeira linha, penso que o José Alberto desenvolve um trabalho de maior proximidade com as juntas de freguesia. Em termos de estratégia e de visão, o Hélder Guerreiro, pronto, é uma linha mais macro. Sim, senhor. Muito obrigado pela sua presença e até breve. Muito obrigado. O Manifesto dos Caramujos, da autora Andreia do Pacheco, é o livro desta semana, é a nossa sugestão. O Manifesto dos Caramujos é um grito poético de amor e de desassossego pela cidade de Sines. Entre a ternura e a crítica, Andreia do Pacheco transforma o cotidiano num retrato sensível e corajoso das gentes e dos lugares que marcaram a sua vida. Cada verso, o pulsar da sua terra natal, revelando uma escrita que é ao mesmo tempo um protesto e uma homenagem. Nesta fusão de emoção e lucidez, a autora convoca memórias, tradições, esperanças, num convite à reflexão e à união. Mais que um livro, é um manifesto vivo, um apelo à consciência e ao amor por Sines. É essa mulher mar para amar, onde a poesia se ergue com resistência e celebração, onde posso ler aqui uma parte. A população reclama, estão todos insatisfeitos, lutem, será o melhor reivindicar os vossos direitos, entre muitos outros que a Andreia escreveu. É de uma autora sinense. Fica aqui a sugestão. A nota positiva desta semana vai para a equipa sub-15 do Hockey Clube Vasco da Gama, pela conquista do campeonato regional. São campeões regionais da época 25-26, e fica aqui os parabéns à equipa sub-15 do Hockey Clube Vasco da Gama, a toda a sua equipa técnica, à direção e aos seus atletas, e naturalmente aos pais que os acompanham e também que apoiam. A frase desta semana, o verso desta semana: a vida é um milagre que nenhum poeta explicou, é de Manuel Bandeira. Como é do conhecimento de todos, quem quiser enviar sugestões, comentários, pode sempre fazê-lo através de politicaconfactos@radiocines.com. O resto de uma boa tarde, de uma boa semana, com cuidado. Convém todos estarem atentos e ouvir as indicações da Proteção Civil e dos autarcas, que também são um pilar fundamental da Proteção Civil, para que todos possamos estar em segurança, e até para a semana. E um cumprimento muito especial, neste caso ao Francisco e à freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Muito obrigado. Fechamos assim esta emissão do programa Política com Factos. Obrigado a todos os que estiveram connosco. Tenham um excelente resto de dia. Este programa é emitido na Rádio Sines às quartas-feiras e aos domingos sempre às 11. Fiquem bem.